O santo do dia 29 de maio. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Úrsula Ludovici e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica. Júlia Maria Úrsula Ludovici nasceu em Londonfort, na Áustria, em 17 de abril de 1865, no século XIX. A segunda de 7 filhos de uma família nobre de origem polonesa. Ela nasceu em uma família que, por parte de mãe, era nacionalidade de Suíça, descendente de uma linhagem cavaliense de Sales, e por parte de pai, descendente de uma família antiga, família polonesa. Numerosa, estadista, soldados eclesiásticos e consagrados, comprometidos com a história da Europa e da Igreja. Cresceu sábio e exigência num ambiente familiar cheio de amor entre os números irmãos e irmãs. Os 3 primeiros irmãos escolheram o caminho da consagração. Chamam a atenção o seu amor ao Senhor Jesus Cristo e seu talento dedicativo e a sua sensibilidade para com os necessitados, dos jovens e as mudanças sociais, políticas, morais desses tempos. Quando as mulheres adquiriram o direito de estudar na universidade, ela consegue organizar a primeira pensão para estudar na Polônia, aonde pôde encontrar não apenas um lugar seguro para viver e estudar, mas também uma sólida formação religiosa aos 24 anos, sendo noviça no convento de Úrsulas de Cracóvia. Diz: sabia amar, queima-me, consume no amor. Assim escreve Aguila Ludovici no dia de sua profissão. Leva o nome de Maria Úrsula de Jesus, e as palavras aqui relatam tornam-se as diretrizes para toda a sua vida vivendo no convento de Cracóvia por 21 anos. A mesma sensibilidade impele a trabalhar no coração da Rússia em ambiente hostil, com a bênção do Papa Pio X, quando com outras freiras, vestida de paisana, a vida religiosa era proibida na Rússia. Parte para Petersburgo e lá a madre cresce a comunidade de freiras. Logo, dirigia como casa autônoma de Úrsula, vivendo escondidas, a mesmo que continuamente monitoradas pela polícia secreta, realizavam um intenso trabalho educativo e de formação religiosa, também voltada para a aproximação nas relações entre a Polônia e os russos. Quando a guerra de 1914 no século XX estourou, Maria teve de deixar a Rússia e ela partiu para Estocolmo durante o período da peregrinação escandinava, Suécia, Dinamarca e Noruega. As suas atividades centram-se, além do trabalho educativo, no empenho na vida da igreja local, o trabalho em favor das vítimas da guerra e no empenho ecumênico. A casa de sua irmã tornou-se um apoio para as pessoas de diferentes orientações políticas e religiosas. O seu amor ardente pela pátria anda na mão de dadas com abertura a diversidades aos outros. Questionado uma vez sobre qual é a orientação de sua política, respondeu: sem demora, a minha política é o amor. Em 1920, no século XX, Maria Úrsula, com as freiras e um grande grupo de órfãos de famílias imigrantes, voltaram para a Polônia. A Sé Apostólica transformou o seu convento autônomo de Ursulinas na congregação de Ursulinas do Sagrado Coração de Jesus agonizante. A espiritualidade da congregação se concentrava na contemplação do amor salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo e na participação de sua missão por meio do trabalho educativo e do serviço ao próximo, especialmente aqueles que sofrem sozinhos, marginalizados em busca sentido da vida. Ela educa as irmãs a amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus cada pessoa humana, toda a criação. Considera o sorriso, a serenidade da alma, a humildade e a capacidade de ver cinzento a vida cotidiana como caminho privilegiado de santidade, como testemunho particularmente credível do veículo pessoal com Cristo, instrumento eficaz da influência e da evangelizadora e educativa. E ela
mesmo exemplo de transparência de tal vida. A congregação se desenvolve rapidamente as comunidades das monjas ursolinas e nasce na Polônia, nas fronteiras orientais do país, pobre, multinacionais e multifuncionais. Em 1928, no século XX, nasceu a Casa Geral em Roma, uma pensão para as meninas menores bastadas, para que pudesse conhecer a riqueza espiritual religiosa do coração da igreja e da civilização europeia. As irmãs também começaram a trabalhar entre os pobres nos subúrbios de Roma, na Itália. Em 1930, no século XX, as irmãs, acompanhando as meninas que partiram em busca de trabalho, estabeleceram na França em todos os lugares aonde era possível. Maria Úrsula funda o Centro de Trabalho Educativo e Docente e envia as irmãs catequistas ao trabalho em bairros pobres. Organizada edições para crianças e jovens. Ela mesma escreve um livro e artigos. Procura iniciar-se e apoiar organizações eclesiásticas para as crianças. Movimento eclesiásticos. Jovens mulheres participam ativamente da vida da igreja e do país, recebendo a alta corações estatais e eclesiásticos. Quando a sua vida laboriosa é difícil, chegou ao fim em Roma em 29 de maio de 1939, no século XX. As pessoas dizem que uma santa havia morrido. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, beatificou Maria Úrsula no dia 18 de maio de 2003, no século XXI, na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de maio. Em Antioquia, na Síria, hoje Azteca, na Turquia, Santo Equipro, guarda palaciano, martirizado no século IV, no ano de 303, pelo Império Romano. Em Tavares, na Gália, na Bélgica, atualmente na Alemanha, São Maximino, bispo, faleceu no século IV, no ano de 346 de morte natural. Em Val de Lyon, atualmente na Tricino, Alto de Gíria, na região da Itália, santos mártires, Cicísimo, Diácono, Martírio, Leitor e Alexandre Utiaro, natural da Capadócia. Faleceu de morte natural no século IV, no ano de 396. Em Ravenna, na Fenícia, hoje Eremiteia Ramanha, também na região da Itália, São Expudêncio, bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano de 477. Em Milão, na Liguria, hoje na Lombardia, também na região da Itália, São Senador, bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano de 480. Em Masson, na Borgonha, na atual França, São Geraldo, que foi monge e depois eleito bispo, finalmente elevou uma vida eremita na Florença. Faleceu de morte natural no século X, no ano de 940. Em Pisa, na Erotria, hoje na Toscana, na região da Itália, Santa Bona, virgem, que faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1207. Em Avignonet, perto de Toulouse, na França, os beatos Guilherme Armand e 10 companheiros martirizados no século XIII, no ano de 1242. Em Pisa, na Oroteia, hoje Toscana, na região da Itália, a beata Geronodívala, viúva, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1269. Em York, na Inglaterra, o beato Ricardo Ticks, presbítero e mártir, foi martirizado no século XVI, no ano de 1583, pela Revolução Protestante. Em Roma, na localidade de Loseto, na África Austral, o beato José Gerard, presbítero dos Ablados de Maria da Imaculada, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1914.
São Paulo VI, Papa, que neste foi o dia ordenado presbítero e foi nomeado arcebispo de Milão, finalmente eleito Papa na sede de Roma. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1978. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de maio, dia em que a Igreja celebra a história de vida de Santa Úrsula Ludovici, virgem e fundadora.